Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre os produtos e funcionalidades que a Vimeo oferece. Então a gente vai dar uma visão geral da lista de produtos oferecidos, disponíveis e as funcionalidades que eles oferecem, né? As funcionalidades mais importantes pelo menos. Bom, a Vimeo oferece uma lista bem vasta de produtos. Você tem desde produtos para virtualização, né, para infraestrutura de data center, nuvem, produtos mais focados em aplicação, gestão de aplicações, né, gestão de operações de negócio com análise financeira, gestão das operações, né, monitoramento, todos os produtos voltados para virtualização de desktop. Né, e todos esses produtos aqui nesse quadro maior são produtos comercializados. E aqui do quadro menor você tem os produtos que são gratuitos. Então aqui a gente tem, né, com destaque o Converter, que é um software bem interessante, a gente vai falar mais sobre ele adiante, e o Hypervisor, que é gratuito também. Então você pode baixar o SX e instalar no servidor e utilizar gratuitamente. É claro que você vai ter limitações em termos de gerenciamento, em termos de funcionalidades, mas é perfeitamente viável, possível você trabalhar com a versão gratuita do produto, se você realmente, se a empresa não tiver condição de bancar a aquisição da suíte. E o Hypervisor da Vimeo oferece algumas funcionalidades, alguns recursos, algumas características muito interessantes, que são muito úteis, né, e oferece algumas vantagens na virtualização do ambiente. Agora, claro que se você tiver a possibilidade de adquirir, né, pelo menos aqui a suíte vSphere com Operations Management, que é a suíte que a Vimeo está oferecendo de uma forma mais agressiva, digamos assim, em termos financeiros, é interessante porque você vai ter um conjunto de recursos interessante para não só para virtualizar o ambiente, mas para gerenciar e automatizar esse ambiente virtualizado. Então, vamos falar das funcionalidades. Né? Vamos começar falando das funcionalidades que estão disponíveis no Hypervisor, que são gratuitas. Então você tem isso automaticamente quando você instala o Hypervisor da Vimeo, independente de qualquer outro componente. Uma das funcionalidades mais importantes do Hypervisor é o gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória no Hypervisor, no SXI, ele é feito através do uso de memória compartilhada entre as máquinas virtuais. E isso garante uma otimização muito boa do uso de memória pelas máquinas virtuais. Então ele tem um recurso chamado Transparent Page Sharing, que permite que você aloque uma única vez uma página de memória para máquinas virtuais que sejam similares. Ou seja, se você tem N servidores Linux com a mesma distribuição, numa mesma versão de kernel, o kernel do Linux e as bibliotecas mais importantes vão ser alocadas uma única vez na memória do Hypervisor, na memória do host, na memória física. E vão ser compartilhadas, essa memória vai ser compartilhada entre as várias máquinas virtuais, já que elas vão fazer uso daqueles mesmos arquivos, daquelas mesmas informações. À medida que as informações forem sendo alteradas em memória, então novas alocações são feitas conforme a necessidade. Então, com isso, você tem o que a Vimeo chama de overcommitment. O que é isso? É a capacidade de você utilizar mais memória do que está disponível no ambiente. Parece estranho, mas é um conceito bem interessante, porque significa justamente a possibilidade de você, por exemplo, num host onde você tem 4 GB de memória, você alocar 3 máquinas com 2 GB de memória, que daria 6 GB, por exemplo, mas como você tem essa possibilidade de compartilhamento, né, você acaba precisando, né, somente de 4 GB efetivamente de memória física. Então você consegue atender 3 máquinas de 2 GB de memória com um host que tem 4 GB de memória. Então isso é o conceito de overcommitting, e é uma coisa muito legal. Outro conceito interessante é o conceito de ballooning. O ballooning ele depende de um componente instalado na máquina virtual, que é o VMware Tools, que ele faz o gerenciamento dos drivers e a otimização. Ele instala drivers otimizados para acesso à rede,
para interface de vídeo, né, e para gestão de recursos, né, principalmente memória. Então o que acontece? Quando você tem o VMware na máquina, o Balloon permite que, caso aquela máquina não utilize, né, a memória que está alocada para ela, a memória que está disponível para ser utilizada, caso ela não utilize, e exista uma contenção no ambiente, ou seja, exista uma escassez de memória no host, e portanto outras máquinas virtuais demandando memória do host e o host não tendo memória para disponibilizar, o que ele faz? Ele aciona o VMware Tools. O VMware Tools aloca de uma forma fictícia, né? Ele aloca essa memória para o sistema operacional, então para todos os efeitos do ponto de vista do sistema operacional da máquina virtual, o VMware Tools está usando aquela memória, que é a memória que estava livre, né, naquela máquina virtual. O VMware Tools aloca essa memória que está livre e entrega para o host. O host então disponibiliza essa memória para uma outra máquina virtual que necessite. Então esse é outro recurso bem interessante para que em casos extremos, né, casos de contenção realmente sérias, você consiga ter de onde tirar algum recurso para manter o ambiente funcionando. É óbvio que isso não elimina a necessidade de você ajustar a configuração da máquina virtual da melhor forma possível, né? Você tem que buscar que a máquina virtual tenha a memória adequada para a sua necessidade. Agora, é claro que se você tiver eventualmente alguma memória subutilizada por alguma circunstância, né, esse recurso vai ser muito útil porque vai permitir esse remanejamento de forma dinâmica e automática. Outro recurso interessante é a questão do swap, né? O swap das máquinas virtuais, ele pode ser direcionado para uma área exclusiva, né? Então existem alguns artigos que mostram como você, por exemplo, direcionar o swap para disco de estado sólido, né? Esses discos que têm sido utilizados mais recentemente aí, né, em storages e em servidores. Então, para você ter um melhor desempenho em caso de swap. Além disso, a memória, quando você precisa fazer swap, né, a memória ela é compactada antes, então isso reduz a ocupação de espaço em disco quando você precisa fazer swap, o que é interessante também. E além disso, você consegue fazer a configuração e a alocação de uma área exclusiva para uso por swap, para que no caso de ser necessário utilizar esse último recurso, né, esse recurso extremo em caso de escassez de memória no ambiente, você tenha ainda assim uma degradação, a menor degradação possível. Óbvio que vai ter uma degradação significativa, porque está falando de acesso a disco, mas essa degradação ela vai ser minimizada através das configurações que o software disponibiliza. Outro recurso interessante com relação ao gerenciamento que diz respeito ao gerenciamento de discos é o T-Provisioning, ou chamado disco dinâmico. Então, isso permite, né, esse recurso permite que você, ao alocar um disco para uma máquina virtual, aloque apenas o espaço que vai ser efetivamente utilizado, né? E o disco ele cresce à medida que é necessário. Você não precisa fazer uma pré-alocação do espaço total que vai ser disponibilizado para a máquina virtual. Então, para a máquina virtual ela tem um disco de 20, 40, 100 GB, mas no disco físico, né, só é ocupado o espaço, né, pelo arquivo VMDK, né, pelo disco virtual da máquina. Só é ocupado esse arquivo de VMDK, ele só vai ter um tamanho de acordo com o espaço efetivamente usado pela máquina virtual. Então, se eu tenho um disco de 20 GB, mas os arquivos lá só estão ocupando 10, esse disco ele vai ter um tamanho de 10 GB em termos físicos, né? E assim por diante. Então, isso permite que você tenha uma otimização, né, da alocação de espaço em disco, mas isso também cria uma dificuldade, que é a necessidade de você ter mais cuidado ao alocar os discos das máquinas virtuais, porque isso tira um pouco da visibilidade que você tem da utilização, da alocação de espaço em disco, né? Porque aqui nesse exemplo, né, a gente pode observar que você tem 160 GB de espaço alocado, mas você tem 70 GB de espaço utilizado, né? Então, o que significa isso? Que você tem uma diferença aí de
de 90 GB, não é isso? Então, o que vai acontecer? Imagine que esse disco físico aqui, ele seja de 100 GB. Aí você fica feliz da vida porque você conseguiu alocar 3 máquinas com 160 GB no total num disco de 100 GB. Ótimo, isso é lindo. Mas, qual a possibilidade, qual a probabilidade desse disco estourar, né, numa eventual utilização excessiva de disco de alguma dessas máquinas virtuais, né? Por exemplo, se essa máquina aqui de 40 GB, imagine que seja um banco de dados isso aqui, e alguma operação, alguma aplicação se comporta de forma estranha, né, e começa a crescer de forma muito rápida o log do banco de dados, né, você pode ter aqui uma elevação, né, e aí se esse espaço aqui dobra de 40 para 80, por exemplo, você já estoura o espaço físico. E isso compromete não só essa máquina, mas todas as outras, porque elas estão no mesmo disco físico, né, nesse cenário que eu tracei, claro. Então, o recurso de disco dinâmico ele é muito útil, mas ele requer alguns cuidados, né? Portanto, use com as devidas, né, precauções para que você não tenha problemas. Tá? É muito interessante, pode otimizar a alocação de espaço, mas também pode te criar algumas dificuldades. Então, tenha cuidado. Esse recurso, né, ou seja, você pode ativar a utilização do disco, o crescimento dinâmico do disco, em 4 momentos. Né? Quando você cria uma máquina virtual, você diz o disco dela, se o disco vai ser com alocação dinâmica ou não. Quando você clona um template ou uma máquina virtual, e quando você faz o Storage Vmotion, que é a movimentação do disco de uma máquina de um local para outro local de armazenamento, né? De um data store para outro data store. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, isso é um recurso que você pode utilizar em vários momentos. Ou seja, não é porque você já criou a máquina virtual que você não pode criar a máquina virtual com disco pré-alocado. Já era, não. Você pode fazer um Storage Vmotion daquele disco e aí você altera a configuração para alocar dinamicamente. Você pode ver aqui nessa opção. Ou nessa opção também. Ok? O Vmotion é um dos recursos mais úteis, né? E assim, ele é um recurso que serve de base para muitas funcionalidades que a VMware oferece. E eu acho muito legal dizer, muito importante dizer, né, que o mais legal não é o Vmotion. O mais legal é o que a VMware construiu a partir do Vmotion. Né? Então, assim, o Vmotion ele oferece a possibilidade de você migrar uma máquina virtual de um host para outro, ou seja, eu tenho um host aqui com a máquina virtual sendo executada aqui e por alguma situação eu preciso liberar recurso nesse host. Então o que eu posso fazer? Pegar essa máquina virtual, migrar para que ela agora seja executada num outro host, num outro servidor físico, num outro hardware e liberar esse recurso que ela estava utilizando, né? Seja para fazer uma manutenção nesse servidor, seja para reduzir a utilização de hardware aqui, enfim, né? Eu consigo fazer essa migração a quente, né? Eu consigo fazer essa migração sem interrupção do serviço, né? Sem que haja qualquer problema para quem está acessando, né, esse ambiente aqui, essa aplicação que está nessa máquina virtual. Então, o Vmotion ele foi um recurso muito alardeado na época que foi lançado, né, e ele consiste basicamente em transferir memória, né, porque na prática o disco virtual dessa máquina ele é compartilhado, né, esse é um requisito, ele precisa ser compartilhado, o disco virtual da máquina precisa ser compartilhado entre esses dois hosts aqui, tá? Porque você movimentar o disco num espaço curto de tempo, né, um volume muito grande de dados em disco, é complicado. Então, o que a VMware optou? Ela movimenta somente os dados que estão em memória na máquina virtual de um host para outro. E o disco ele já é acessível simultaneamente pelos dois hosts. Consequentemente, ele só é necessário movimentar os dados que estão em memória e esse host avisar esse que essa máquina virtual agora está aí, então agora tome conta aqui do disco, né? Então é assim que funciona. Já o Storage Vmotion, né, que é uma evolução, digamos assim, né, mas uma possibilidade que foi criada a partir da ideia do Vmotion, ele oferece a funcionalidade que permite você
relocar um disco de uma máquina virtual que esteja num dispositivo de armazenamento para outro dispositivo de armazenamento. Então eu tenho uma máquina virtual aqui rodando nesse host, né, essa máquina virtual aqui rodando nesse host, e ela tem um disco armazenado nesse disco físico. Essa máquina virtual tem um disco virtual armazenado nesse disco físico. Só que, por exemplo, esse disco físico aqui, esse dispositivo de armazenamento, está com um espaço, né, se esgotando. Então, eu preciso crescer essa máquina virtual. O que eu faço? Eu faço um storage vmotion. Né? Então, eu movo o disco virtual que está aqui para um outro dispositivo de armazenamento. E com isso eu consigo, né, nesse outro dispositivo de armazenamento que tem mais espaço livre, eu consigo depois expandir essa máquina virtual para ampliar o espaço disponível para ela. Então, o Storage vMotion é um outro recurso muito útil, né, que a gente usa comumente no dia a dia, quando é necessário fazer algum remanejamento. E assim como o vMotion, essa operação também é a quente, né, ou seja, eu consigo fazer essa movimentação aqui sem precisar desligar essa máquina virtual, né, sem precisar interromper o acesso aos serviços que estão ativos aqui. Como é que isso é feito? É feita uma cópia desse disco, né, da máquina virtual que está nesse dispositivo de armazenamento para esse outro dispositivo de armazenamento. Mas antes de fazer essa cópia é feito um snapshot, ou seja, é feito um arquivo, é gerado um arquivo separado que vai armazenar qualquer mudança que ocorra no disco dessa máquina virtual enquanto a cópia está sendo realizada. Então o que acontece? Você copia o arquivo, o disco congelado, digamos assim, e depois você copia um outro arquivinho de disco com as alterações que foram feitas durante o período de migração. Então isso permite, né, que aquela operação que aparentemente é extremamente complexa, né, como é que eu vou mover o disco com acesso online e tal, na verdade se torna uma operação relativamente simples, né, basta que você tenha esse cuidado de gerar um arquivo separado para fazer o controle das modificações. É claro que depende da velocidade de cópia, né, você pode ter problemas, né, porque o nível e também é dependendo do nível do volume de alterações nesse disco dessa máquina virtual. Então, isso pode fazer com que haja muitas modificações aqui, essa cópia sendo muito lenta, você pode ter problema também, o Storage vMotion pode não ser bem sucedido, né? A operação pode falhar. Mas, em geral, se tomando alguns cuidados, dá para fazer isso aqui sem muitos problemas, né? Ele funciona bem. Bom, outra coisa legal, outra funcionalidade interessante que a VMware oferece é o chamado HA, de alta disponibilidade. Então, o HA é uma funcionalidade que permite que, no caso de falha de um host, né, no caso de falha de um hardware, de um servidor que hospeda máquinas virtuais, essas máquinas virtuais sejam reiniciadas automaticamente em outros hosts. Repito, eu disse que essas máquinas são reiniciadas automaticamente. Elas não são migradas. Tá? Então aqui a gente não está falando de vMotion. Essas máquinas são reiniciadas. Por que isso? Porque se esse hardware falhou, é evidente, né, que eu perco os dados que estavam aqui em memória. Eu tenho apenas os discos, né, que vão estar no armazenamento compartilhado em algum lugar aqui. Então eu consigo, a partir da identificação por esses outros hosts de que este terceiro host aqui falhou, esses outros hosts, né, se entendem, percebem que esse host falhou e reiniciam, né, as máquinas virtuais que estavam nesse host, reiniciam aqui. Na prática, isso é equivalente a você apertar o botão de reset. Né? Então, o HA ele vai resolver de uma forma bem eficiente aquelas situações de falha onde resetar a máquina resolve. Né? Então, se a aplicação, né, for, por exemplo, um banco de dados ou alguma aplicação que consegue lidar com essa situação de reset, né, de um reinício abrupto da máquina, e hoje em dia a maioria dos sistemas operacionais e aplicações conseguem lidar com isso de uma forma bem tranquila, bem eficiente, então o HA funciona, né? No dia a dia também é uma solução bem interessante. E aí quando você tem uma falha de hardware,
o que acontece na prática do ponto de vista do usuário é uma interrupção bem pequena de poucos minutos no acesso à aplicação, então a aplicação reinicia e ele volta a ter acesso. A depender da aplicação, ele inclusive nem percebe, porque a aplicação gerencia, né, essa perda e retomada de conectividade, como por exemplo clientes de correio eletrônico, né, aplicações web. Muitas aplicações desse tipo têm a capacidade de gerenciar de forma automática essa perda de conexão e a reconexão com o servidor, com a aplicação, e consequentemente para o usuário isso acaba sendo transparente muitas vezes. Então é um recurso bem interessante e que ajuda a reduzir, né, o grau de indisponibilidade no ambiente quando você tem alguma falha. Mas existem situações onde você não pode tolerar aquela falha, você não pode admitir que haja indisponibilidade. E aí, para esses casos, a VMware criou o FT, né, o Fault Tolerance. O Fault Tolerance, o que ele faz? Ele aloca, né, uma máquina secundária, uma cópia idêntica daquela máquina que você quer ter tolerância a falhas. Ele aloca uma cópia dela em outro host. Então, eu tenho uma máquina virtual aqui com uma aplicação que é extremamente crítica e que não pode parar de jeito nenhum. O que eu faço? Ativo o FT para ela. E aí o que o VMware vai fazer? Ele vai criar uma máquina secundária, cópia idêntica dessa máquina primária que eu quero proteger, e vai manter uma replicação em tempo real de tudo que acontece na máquina primária para a máquina secundária. E aí, caso haja uma falha nesse hardware aqui, essa máquina secundária vai ser ativada e, através de mecanismos de log, de replicação, essa máquina secundária assume rapidamente, né, assume imediatamente as configurações, né, dessa máquina, tanto endereço IP, dados ativos em memória, né, tudo isso é replicado em tempo real. E, consequentemente, você tem essa máquina secundária na mesma situação que essa máquina primária estava quando falhou. Consequentemente, a interrupção é zero. Né, do ponto de vista do usuário, não existe falha, embora na prática você tenha uma falha aqui de um componente de hardware. Okay? Então é uma solução de tolerância a falhas que a VMware criou para atender a essa necessidade de aplicações críticas que não podem parar. Uma coisa interessante pontuar é que essa solução, né, essa funcionalidade, ela não depende de você implementar um cluster de máquinas virtuais, ou seja, isso aqui é como se fosse um cluster virtual de máquinas virtuais. Então, assim, você não precisa ter todas aquelas preocupações que normalmente a gente teria se a gente fosse criar um cluster, né, de máquinas virtuais, com toda a complexidade envolvida na configuração desse ambiente, né? Toda a parte de replicação, monitoramento, né, configuração, enfim. Então, é uma forma muito mais simples de você utilizar, né, de você ter uma funcionalidade de tolerância a falhas, sem a complexidade da configuração de um cluster. Tá? Porém, essa funcionalidade ela ainda é limitada. Né? Infelizmente, a gente ainda tem uma série de requisitos que tem que ser atendidos para utilizar essa funcionalidade, e esses requisitos eles limitam bastante a utilidade dela, principalmente por um requisito que eu sempre destaco, que é o requisito de a máquina ter apenas um processador. Né? Então o FT só pode ser ativado para máquinas que tenham um único processador, porque não, mais do que um processador não é suportado. Então, isso significa que na prática você só vai conseguir ativar a tolerância à falha para máquinas, digamos assim, entre aspas, pequenas. Né? Porém, hoje existe uma filosofia, né, principalmente com a computação em nuvem, de você ter realmente máquinas pequenas, né, que você agrupa em clusters e expande, né, aumenta o tamanho desse cluster conforme a necessidade para atender uma demanda maior e reduz quando você não precisa para atender uma demanda menor. Então isso significa que você vai poder aplicar o FT, vai poder utilizar essa funcionalidade nesse tipo de cenário. Tá?
mas realmente existem algumas limitações importantes nessa funcionalidade, ela ainda precisa evoluir. Então aqui como eu tinha explicado, né, você tem uma máquina primária, uma máquina secundária, e existe uma replicação em tempo real aqui, através de mecanismos de log, né, heartbeat, né, monitoramento de status, e operações de leitura escrita, ou seja, a máquina primária lê e escreve, a máquina secundária somente lê, e quando essa máquina primária falha, a máquina secundária assume a operação de escrita. E ela consegue, como os dados de memória estão aqui replicados, através desse buffer, você consegue ter essa máquina secundária na mesma situação da máquina primária no momento em que ela falhou. Então isso te dá realmente a garantia de que você vai ter tolerância à falha. O DRS é um recurso também muito interessante e que esse sim se baseia no vMotion. Então é um recurso que é muito utilizado, muito útil para balanceamento de carga. Então qual é a ideia? A ideia é que você tenha um cluster de hosts. Então você tem aqui um conjunto de hosts, um conjunto de servidores físicos e um conjunto de máquinas virtuais distribuídas nesses servidores físicos, né, nesse cluster. E você faz uma configuração que define um nível de balanceamento de carga que você deseja que seja atendido. Então, ao fazer essa configuração, o vCenter, no caso, passa a monitorar o nível de balanceamento de carga desses hosts, né, desse cluster, desse conjunto de recursos. E quando ele identifica um desequilíbrio, ele aciona o vMotion para que automaticamente uma máquina virtual seja migrada para outro host. Então, nesse exemplo aqui, o que aconteceu é que se identificou que esse host aqui estava com um nível de utilização acima desse outro host. Então isso gerou um desequilíbrio, e para corrigir esse desequilíbrio foi acionado o vMotion, essa máquina virtual foi migrada para esse outro host e consequentemente foi restabelecido o equilíbrio. Então agora você tem um nível de balanceamento de carga mais eficaz, ou seja, você tem um nível de utilização de recursos bem semelhante entre os vários hosts. O DPM é um recurso, digamos assim, acessório, né, que se aproveita da ideia do DRS, mas que tem um outro foco. O foco aqui é não balancear de carga, mas reduzir a utilização de hardware, né, e com isso gerar economia de energia. Então, como é que o DPM funciona? Você configura também um nível de, digamos, de automação que você quer para essa funcionalidade, e ele então vai passar a monitorar o ambiente, né, vai monitorar aqui os hosts da mesma forma que o DRS, né, que é feito no DRS, só que ele vai monitorar a utilização dos hosts com outro objetivo, ou seja, ele vai verificar o seguinte: qual a capacidade desse host, né, desse e desse. Então, a soma das capacidades desses hosts me dá uma capacidade total de máquinas virtuais que podem ser executadas. Então, através desse monitoramento, ele vai verificar: será que eu consigo, né, desligar esse host, né, colocar ele em modo standby e hospedar todas as máquinas virtuais no ambiente nos hosts restantes do cluster, né, do meu ambiente virtualizado, sem prejuízo do desempenho, ou seja, o nível de utilização dessas máquinas virtuais aqui ele é baixo o suficiente para que eu consiga consolidar elas numa quantidade menor de hosts, né, permitindo que eu desligue um ou mais hosts e economize energia. Então, isso vai ser muito interessante em que momento? Quando você tiver um momento de baixa utilização do ambiente, né? Então, por exemplo, o que acontece na prática? Quando você ativa o DPM, vai chegando o fim do expediente, a utilização dos serviços das aplicações vai reduzindo, e consequentemente você vai ter uma necessidade menor de recurso. Então aí o DPM percebe isso, ele então coloca em standby um host e ele migra as máquinas virtuais para os demais hosts e coloca aquele host que ficou ocioso em standby
economizando energia.